A palavra fábula vem do latim, do verbo fabulare, que significa conversar, narrar, contar. É dela que vem o verbo em português falar. Fábulas ou fantasias são textos direcionados ao público infantil, tendo os animais falantes como personagens principais. São histórias no sentido figurado que trazem lições de moral e ensinamentos ao longo da narrativa. Se você quer saber mais sobre as fábulas e histórias de fantasias, não saia desse canal. Este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias. Antigamente, os homens viviam muito perto dos animais, tanto daqueles que domesticavam quanto daqueles que caçavam. Em muitas dessas histórias, os animais têm características humanas e transmitem lições de moral de maneira simples e, por vezes, bem-humoradas. O primeiro dos fabulistas foi Esopo. Ele nasceu na Grécia Antiga, há 620 anos antes de Cristo, e trabalhou como escravo. Suas fábulas tornaram-se muito populares por lá e foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores no mundo inteiro em diferentes épocas. Algumas das fábulas de Esopo, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, a rã e o boi, a raposa e as uvas, o lobo e o cordeiro, o cervo e o leão, o cão e a sombra, o lobo e a garça, a raposa e o corvo e muitas outras fábulas. Jean de La Fontaine era francês. Nasceu em Paris em 1621, muito tempo depois de Esopo. Interessava-se por literatura e de início escrevia apenas romances e poesia. As fábulas foram o seu grande sucesso como escritor. La Fontaine reescreveu algumas das fábulas de Esopo. Algumas delas são a lebre e a tartaruga, o homem, a cegonha e a raposa, o menino e a mula, a raposa e a uva e muitas outras. No Brasil, as fábulas de Esopo e La Fontaine foram reescritas por muitos escritores. Destacamos Monteiro Lobato, que é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e, nos tempos mais atuais, o Milor Fernandes, que também reescreveu muitas das fábulas de Esopo. Monteiro Lobato envolve as personagens do sítio ao contá-las. Dona Benta é quem narra as fábulas. Já Milor Fernandes utiliza o humor para provocar o pensamento do leitor. Esse tipo de texto aparece muito durante a educação infantil, tanto na escola, para alfabetização e exercício de interpretação, quanto em casa antes de dormir. São histórias fáceis de entender e que ensinam valores éticos e morais às crianças em forma de entretenimento. É a partir das fábulas que aprendemos a não confiar em estranhos, não ser preguiçosos, trabalhar duro, insistir em nossos propósitos e por aí vai. As principais características das fábulas são moral da história. Ao final da história sempre existe uma lição de moral. Ela serve para ajudar as crianças a compreenderem os ensinamentos da narrativa de forma mais prática, já que ainda estão em fase de desenvolvimento das habilidades de interpretação. Essa moral pode vir em forma de parágrafo curto ou uma frase final. Animais falantes. O elemento principal das fábulas é conter animais que falam. Eles podem conversar tanto entre si quanto com os seres humanos. E isso acontece de forma natural, como se fosse normal ver animais dialogando por aí.
textos curtos. Por serem direcionados ao público infantil, não devem ser muito longos, ou corremos o risco de perder a atenção dos leitores ou ouvintes. As histórias devem ser breves e não muito complexas, para que possam ser contadas rapidamente. Personagens típicos. Na maior parte das histórias, as personagens representam um comportamento coletivo, não individual. Suas características devem espelhar um padrão. Por exemplo, na história da lebre e da tartaruga, a lebre representa os preguiçosos que gostam de vitórias fáceis. Já a tartaruga é o tipo persistente e batalhadora. Bem, por hoje é só. Em nosso próximo vídeo estaremos voltando com a segunda parte desse assunto tão apaixonante. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.